Bom dia a todos. Eu sou aqui o Pedro Ackel, diretor jurídico da Abrapsa. Estou muito honrado em participar aqui de mais um webinar celebrado pela Abrapsa. E o webinar de hoje é muito especial, né? É um webinar que nós vamos falar sobre a reforma tributária. Esse webinar está sendo gravado, vocês vão poder acompanhar depois, mas, evidentemente, participar online é muito mais rico, vocês podem tirar suas dúvidas. Esse webinar, nós vamos contar com a ilustre presença do Dr. Rubens Souza. O Dr. Rubens Souza, ele é sócio do W. Faria Advogados, ele é também o coordenador jurídico aqui da Abrapsa. O Rubens Souza, ele é criador, fundador e administrador do GERT. GERT é o Grupo de Estudos de Reforma Tributária, é um grupo que nasceu antes da reforma tributária e tem ali célebres doutrinadores, célebres debatedores, tem inclusive o pai da reforma tributária nesse grupo, e o Rubens ele é um dos administradores. Tá? O Rubens ele também fez parte dos grupos paralelos da reforma tributária, que são aqueles grupos que foram levados pelo mercado, né? O mercado tratou de 20 temas lá no Congresso Nacional, e o Rubens participou, inclusive, desses debates e da elaboração de projetos de lei que compuseram a reforma tributária. Então, o Rubens é a pessoa mais indicada para tratar desse tema, é a pessoa que eu conheço que mais tem o domínio atualizado do tema. Então, eu fico muito honrado, Rubens, aqui da sua participação, e lhe passo a palavra para já iniciar o webinar. Muito obrigado, Pedro. Foi muito bem na apresentação, agradeço muito as referências. Um pouquinho de exagero da sua parte, mas vamos lá, é assim que funciona. Eu agradeço muito todas as referências, muito bom dia a todos. O Pedro também participou, inclusive representando a Abrapsa nesses grupos paralelos que tratava da reforma tributária lá no Congresso Nacional. E ele foi muito bem nas exposições dele. E uma das minhas falas lá no GT20, inclusive, foi a respeito para levantar a bandeira dos prestadores de serviço, né? O que mais a gente tem aqui na Abrapsa é a questão dos prestadores de serviço, que seriam, teoricamente, o elo fraco um pouco dessa reforma tributária, porque, muito provavelmente, como se vê das expectativas, é o setor que vai arcar com um aumento da carga tributária para que outros sejam mais desonerados, né? Então, levantei a bandeira lá a respeito disso, a respeito das dificuldades, porque boa parte do que se tem de custo é mão de obra, e mão de obra não vai gerar crédito. Então, falei um pouco disso a respeito de não cumulatividade lá no grupo de trabalho. Foi uma fala importante para trazer todos para o mesmo cenário, essas dificuldades a respeito dos prestadores de serviço. A gente pretende abordar um pouco disso aqui. E a gente conhece bem a parte técnica da plateia, né? Todos aqui, formação contábil, todo mundo deve estar já por dentro um pouco da discussão. Então, eu vou passar um pouco mais rápido as partes principiológicas, vamos pegar um pouco mais a parte prática, algumas questões de split payment, que é o que está atormentando bastante o mercado. Creditamento de bens de capital também é algo que eu devo abordar com um pouco mais de detalhe. E mais para o final, a gente deve só falar com que cenário a gente está e o que se espera desse semestre aqui na aprovação da reforma, tá? Então, já começando de fato, quais foram os alvos dessa reforma tributária, né? Todo mundo sabe aqui muito bem, até melhor do que os advogados aqui, a complexidade do sistema brasileiro tributário. É um dos mais complexos do mundo. Eu gosto muito de mencionar uma palestra do diretor da Amazon. Ele fala, olha, eu tenho 300 pessoas para lidar com tributos no mundo inteiro. Dessas 300, 200 estão alocadas para o Brasil. Então, só nesse exemplo, você percebe como o sistema brasileiro, de fato, é complexo. E aqui eu nem preciso avançar muito, acho que todos estão na mesma página a respeito disso, né? A questão de falta de transparência, né? Aqui no Brasil, a gente tem diversos métodos de cálculos
né, que você não sabe quanto você paga, né, de tributo na prática. Embora você tenha ali a alíquota, é tributo incidindo sobre tributo, muito restritas as possibilidades de crédito. Então, tudo isso dá um cenário de total falta de transparência aqui para a carga tributária no país. Tá? E, enfim, burocracia, vocês também sabem muito melhor do que eu, tanto de obrigações acessórias que a gente tem, tanto de guias diferentes para serem recolhidas, notas fiscais diferentes, enfim. O sistema brasileiro é muito burocrático, de fato. E temos a questão da cumulatividade. Embora os tributos sobre o consumo, via de regra, são não cumulativos, né? O caso do CMS, PIS/COFINS, IPI, embora sejam não cumulativos, as possibilidades de crédito são restritas, né? Então, você acaba transportando um resíduo tributário ao longo da cadeia e, na prática, você tem uma cumulatividade que é prejudicial aí a todo o sistema. Então, esses são alguns dos alvos, né? A gente tem mais alguns elevado grau de litigiosidade, né? Desde que se criou, por exemplo, o PIS/COFINS, se discute qual é o conceito de insumos para acreditamento de PIS/COFINS. O STJ deu uma decisão importante lá em 2018, né? 16 anos depois de estar em vigor o sistema, e ainda gera dúvidas, né? Falou que insumos é tudo aquilo que é essencial ou relevante para a cadeia produtiva, e a gente ainda tem dúvida do que é essencial ou relevante. Muitas vezes tem que se judicializar, e muitas vezes você tem a discussão administrativa bastante a respeito dessas tomadas de crédito. O que temos também no cenário atual é guerra fiscal, né? Muitos estados dando caneladas no sistema tributário, especificamente na questão do ICMS, para atrair empresas para o seu estado e forçar até outros estados a concederem, a reconhecerem os créditos que foram artificialmente criados por aquele estado. Isso é a famosa guerra fiscal. Você tem o CONFAS para tentar amenizar tudo isso, para fazer convênios entre os estados, mas ainda se tem muito dessa guerra fiscal, e isso, teoricamente, é prejudicial para o sistema, é prejudicial para a arrecadação. Eu diria que para os contribuintes isso é ótimo, né? Eu diria que é até o caso de se fomentar uma guerra fiscal, que é uma concorrência entre os estados saudável que vai privilegiar os contribuintes, mas, enfim, esse é um dos alvos da reforma, né? Queriam se atacar essa questão da guerra fiscal. E, na prática, você tem também, no sistema atual, uma injustiça tributária, porque diversos setores são desonerados, aqueles que conseguiram fazer mais lobby nos governos, conseguiram mais benefícios fiscais, muitas vezes aqueles que têm mais capacidade de pagar os tributos acabam não pagando. Então, você tem um cenário hoje de injustiça tributária. Então, já indo direto para o que a reforma tributária busca fazer, aqui vocês devem estar carecas de saber a respeito disso. Nós temos o cenário atual de ICMS, PIS/COFINS, ISS e IPI. Todos esses tributos vão ser conjugados para se formar IBS e CBS. O IPI, especificamente, também vai ter uma parte que vai ser destinada para o imposto seletivo, que eu vou falar mais para frente, mas esse é o cenário que vai ficar a partir de 2033, acabar todos esses tributos e começar exclusivamente IBS e CBS. Vamos ter todo o período de transição, que eu vou falar um pouco mais para frente também. Muito bem, já tratando do IVA dual, né? Por que o IVA dual? IVA dual foi o cenário que se desenhou necessário para o ambiente do Brasil. Nós temos um estado de federações, cada um tem a sua competência, tem a sua autonomia, os estados e os municípios, né? Então, não daria para se criar exclusivamente um IVA único aqui no Brasil. Com a questão do Pacto Federativo, o caminho que se desenhou, então, foi esse do IVA dual. O Canadá tem um exemplo de IVA dual bem sucedido, aplicado por lá, porque eles também têm a questão do Pacto Federativo, e trouxe esse exemplo do Canadá para o Brasil e seguiu nessa linha do IVA dual. Nada mais é do que fazer uma única cobrança na tributação sobre o consumo, mas aí destinado CBS para a União Federal e o IBS para estados e municípios. Tá? Então,
depois da aprovação da emenda constitucional número 132 de 2023, a gente teve o PLP 68 de 2024. Esse PLP 68 de 2024 é de iniciativa do governo para regulamentar a reforma tributária. É a lei complementar da reforma tributária, da tributação do consumo. Tá? Esse PLP foi protocolado aí no primeiro semestre e seguiu-se toda a discussão na Câmara dos Deputados a respeito desse PLP. O que se busca aqui com esse IVA dual? A não cumulatividade plena. Então, o que seria isso? Né? Tomada de créditos sobre o que você adquire para poder abater esses créditos daquilo que é devido na saída do produto ou na contratação da prestação de serviço. Enfim, então, a não cumulatividade plena é essa possibilidade de tomar crédito de tudo aquilo que se adquire, né? Buscando uma certa neutralidade para se tributar exclusivamente o consumo lá no final da cadeia. Essa é a ideia da não cumulatividade plena. A gente teve a criação de uma base ampla. Né? Base ampla é colocar absolutamente tudo que envolve consumo na hipótese de incidência do IVA dual. Né? Então, a gente tem bens materiais, imateriais, serviços, direitos, tudo que envolve algum tipo de consumo estaria dentro dessa base ampla. Tá? Incidência no destino da operação. Então, é aquela ideia de tentar acabar com guerra fiscal e promover alguma justiça a mais tributária, tributando o destino de fato da operação, o local onde é consumido de fato aquele bem ou aquele serviço, aquele direito. Tá? Então, isso foi um divisor de águas aqui com a questão desse IVA dual. E aqui acho que reforma tributária já faz todo sentido só por conta disso aqui, o cálculo por fora, né? Com o cálculo por fora você vai saber exatamente quanto se vai pagar do tributo. Você não tem o cálculo por dentro ali para embutir o valor do tributo na nota. Isso vai estar muito claro na nota. A questão do por fora, quanto você vai querer de líquido por aquela prestação de serviço ou pela venda daquele material e quanto vai ter de tributo incidindo ali sem qualquer cálculo complexo para se chegar a qual é, de fato, a carga tributária. Tá? Questão ainda de não incidência de tributo sobre tributo. Isso é uma premissa que constou da emenda constitucional. Tá? Então, não vai incidir IBS sobre CBS e vice-versa. Tem uma ressalva em relação ao imposto seletivo, que eu vou explicar mais para frente, mas a ideia disso aqui era, de fato, dar mais transparência enquanto se paga por cada tributo. Mas vão notando aqui que a ideia, em geral, é você empoderar, essa palavra da moda, né? Empoderar o contribuinte. Ele vai saber exatamente quanto ele paga. E aí a pressão política em relação a isso vai ser muito maior. Então, os políticos que lutem depois com esse empoderamento do contribuinte. Tá? Uma premissa basilar aqui, mesmas regras para CBS e IBS. Tudo busca facilitar o dia a dia tributário. Então, faz todo sentido dentro da lógica do IVA dual. Você vai ter dois tributos que vão incidir sobre o consumo, mas eles vão ter exatamente as mesmas regras. Isso constou da emenda constitucional. Isso dá uma boa segurança para a gente a respeito da complexidade. E, especificamente para o IBS, a gente vai ter a criação do comitê gestor. Sem esse comitê gestor, não faz sentido a reforma tributária e a criação de um IVA dual. Porque você vai centralizar nesse comitê gestor toda a arrecadação, fiscalização, todo o contencioso, inclusive, que vai envolver todos os estados e todos os municípios. Né? Então, se você deixasse isso de forma descentralizada, seria um caos, seria muito difícil se viabilizar a reforma tributária. Então, especificamente para o IBS, está se criando esse comitê gestor. E aí, aqui, indo até um pouco mais técnico na questão tributária, aqui é como se você estivesse criando uma substituição tributária ativa. Tá? É um pouco difícil visualizar isso, mas o comitê gestor ele vai ter uma capacidade ali
de exercer a função dos estados e dos municípios, mas na parte da arrecadação, né, por uma substituição tributária. Ele não é um ente público, não faz parte da federação, mas ele vai ter toda a capacidade desses estados e municípios em realizar o que eles de fato realizam. Então, seria praticamente uma substituição tributária ativa a criação do comitê gestor. Isso é mais para filosofias do mundo tributário. Tá? Só fazendo uma breve interrupção, pessoal, questão de dúvidas, vocês podem ficar à vontade para levantar a mão. Tá? A gente vai sanando ao longo da apresentação. Lógico que a gente tem um cronograma aqui para seguir, e se de repente ficar apertado o cronograma, aí a gente segura um pouco as perguntas para deixar mais para o final, tá? Mas a princípio podem ir levantando a mão que a gente vai interrompendo a apresentação para sanar as dúvidas. Tá? E acho que aqui um dos pontos fortes importantes da reforma tributária foi a criação do cashback, né, que nada mais é do que a devolução de CBS e IBS para aqueles que têm baixa renda. Isso aqui eu acho que é digno de louvor e pode ser um mecanismo muito importante para a redução de desigualdades. Acho que foi um ponto forte da reforma, a criação desse sistema de cashback. Vamos entrar aqui numa questão que acho que é a mais importante, talvez, que tenha de mais novidade a respeito da reforma tributária. Tá todo mundo com bastante dúvida, que é o pagamento pelo split payment, tá? O que é o split payment, né? Até antes de falar do split payment, a gente tem que considerar premissas importantes aqui. Período de apuração de CBS e IBS vai continuar como é hoje, regime de competência, tá? Vai fechar um período de apuração, vai ser mensal, e vai ver tudo que teve de operação dentro desse período de apuração, mesmo que não tenha tido desembolso a respeito daquela operação, e você vai, o fornecedor, no caso, vai ter que pagar todo o CBS e IBS que tiver em aberto a respeito disso dentro do prazo de vencimento, que deve ficar para o mês subsequente. A gente ainda não tem essa data de vencimento ainda. E aí, o que muda bastante, né, é que a tomada do crédito, você só vai poder tomar crédito sobre aquilo que você adquiriu com CBS e IBS, desde que tenha o desembolso financeiro, de fato, daquela CBS e IBS. Então, é um regime caixa para tomada de crédito. Tá? Isso muda todo o jogo. Tá? Quando se começou com essas tratativas a respeito da tomada de crédito pelo regime de caixa, confesso que deu uma certa insatisfação, né? Porque na prática o fisco está querendo terceirizar o trabalho dele para que os adquirentes verifiquem se de fato os tributos foram efetivamente quitados, para aí sim ele poder tomar esse crédito. Tá? Seria praticamente uma terceirização da fiscalização. Mas confesso que depois, com a criação desse mecanismo do split payment, com a possibilidade do adquirente também quitar os tributos que não foram pagos para tomar os créditos, está fazendo um pouco mais sentido dentro da lógica, e hoje em dia eu tô mais seguro e mais entusiasta desse método, porque ele de fato vai blindar aquelas operações de fraude mesmo, emissão de nota fria, fraude carrossel, onde se criam pessoas jurídicas só para ficar emitindo notas no meio da cadeia, e aquela pessoa jurídica não tem qualquer patrimônio. Isso tudo lesa bastante os cofres públicos e acaba aumentando a carga tributária para aqueles que estão agindo corretamente, né, para cobrir esse tipo de fraude, esse tipo de evasão fiscal, enfim. Então, estou um pouco mais entusiasta dessa premissa que foi aplicada, e uma das principais garantias é essa questão do split payment, né? Então, o que seria o split payment na prática? Tem lá, o fornecedor vai emitir sua nota fiscal para uma venda, né? Essa nota fiscal ela vai ser quitada por um meio eletrônico de pagamento. Tá? Boa parte dos pagamentos são todos feitos por meio eletrônico hoje em dia, né? Pix, TED, DOC, cartão de crédito, cartão de débito, tudo por ali. E aí essas instituições de pagamento,
elas vão cobrar, então, o adquirente vai fazer o seu pagamento, e essas instituições de pagamento vão ser obrigadas a consultar, então, Receita Federal e Comitê Gestor para saber quanto que deve ser feito de split ali. É importante deixar bem claro uma premissa. Você tem ali R$100 numa nota fiscal de valor líquido que aquele fornecedor vai receber. E vai estar destacado o CBS e IDS ali, vamos supor que é o 26,5%. O seu adquirente ele vai pagar os 126,5%, né, os 126,50 centavos. E a instituição de pagamento vai ter esse valor na mão e o que ela vai fazer em relação a isso? Então, para o 26,50, ela vai consultar a Receita Federal, o Comitê Gestor, e falar quanto que eu devo fazer de split aqui. Tá? Esse adquirente já tem crédito? Se tem crédito, vou abater aqui e vou devolver o excedente para ele. Tá? Essa é a lógica. Aí faz o split necessário e devolve tudo para o fornecedor. Tanto a parte da receita líquida que ele espera por aquela prestação de serviço ou por aquela venda de mercadoria, como o excedente em relação a esse tributo. Então, essas são as premissas básicas. Aqui vamos fazer praticamente um workshop a respeito disso, já no próximo slide. Tá? Então, vai ficar muito mais claro como que funciona essa questão do split payment na parte dos exemplos. Tá? Então, para o split payment foi criado o split payment inteligente e o split payment simplificado. Teve toda uma tratativa para criar um terceiro, mas que eles voltaram atrás na última versão da Câmara. A ideia é que eu acho que isso aqui deve ficar dessa forma mesmo, deve ter alguma evolução no Senado a respeito disso, porque o simplificado ainda precisa, de fato, de alguns ajustes, mas temos esses dois tipos de split payment que serão aplicados na prática. E aí, como que é o split payment inteligente? Tá? Então, para esse exemplo aqui que a gente vai dar, estou supondo uma alíquota hipotética de 10% de IBS-CBS, que seria maravilhoso, mas aqui é só para facilitar o cálculo, certamente não vai ficar em 10%. Tá? Então, vamos supor aqui que o fornecedor A vai vender para o fornecedor B, para o adquirente B. A data ali é de 19 de janeiro, ele fez uma venda por Pix para o B, a operação de R$100. Tá? Então, naturalmente, nessa operação de 100, aplicando a alíquota de 10%, a gente tem uma CIBS de R$10. Estou tratando do CIBS aqui, porque muita gente tem utilizado essa sigla para falar dos dois tributos do IVA dual, tá? E fica mais fácil na exposição aqui. Então, CIBS de R$10. Muito bem. Como é que fica esse split 1, né? É dos próprios R$10. Então, assim, a instituição de pagamento ali, o banco, recebeu o Pix de R$110 do B e consultou ali sistemas da Receita Federal e do Comitê Gestor, e nesse exemplo aqui, A não teria crédito nenhum. Então, o split foi do valor cheio de R$10. Aí chega em 20 de fevereiro, estou supondo que o vencimento do período de apuração de janeiro seria 20 de fevereiro. Tá? A gente não tem, reitero, a gente não tem especificamente essa data ainda para vencimento dos tributos. E aí, então, fechou a competência de janeiro, como fica para A? Ele não vai pagar nada, né? Porque só teve uma operação de 100 e já teve o split de 10, então ele não paga absolutamente nada no vencimento. Agora vamos colocar já uma complexidade no sistema. Vamos supor aqui que B vai vender para C. Só que aí é uma operação de cartão de crédito. Tá? É uma operação de R$300 que serão pagos em 2 vezes. Tá? Para esse cenário, B já conta com um crédito, que eu estou chamando de C1, de R$10, que é o crédito em relação à operação anterior. Tá? Então, a premissa básica desse nosso exemplo 2 aqui. Vai chegar lá em 19 de março, vai ter o primeiro desembolso financeiro em relação a essa operação, porque foi uma operação com cartão de crédito. Desembolso financeiro com operação de cartão de crédito só vai ocorrer a primeira parcela no mês seguinte, supondo aqui o 19 de março.
Então, você teve um pagamento de 150 do valor líquido da operação e você vai ter a CIBS de R$ 15 nesse pagamento de 150. Tá? Do jeito que saiu o projeto de lei, quando há pagamentos parcelados, né, a CIBS ela vai ser cobrada sobre o valor líquido daquele pagamento. Então, você vai ter a CIBS de R$ 15 aqui, que seria devido. Mas a instituição de pagamento pegou esses R$ 165 que foram pagos nessa parte da operação, consultou Receita Federal e Comitê Gestor e viu que já tem um crédito de 10 em favor de B. Então, para saldar todos os R$ 15 dessa operação, ele só vai precisar fazer um split de 5. Tá? Então, veja que o split não é do valor total, ele já considera o crédito. Isso aqui que é o split payment inteligente que eles estão frisando. Isso não tem em nenhum outro país no mundo. Tá? O Brasil está querendo sair na frente em relação a isso. E isso é o que deve jogar para frente o nosso cenário de split payment, que teve muitos exemplos de split payment no mundo que não funcionaram adequadamente e eles cancelaram essa questão do split. A Romênia foi um desses cenários, por exemplo. Tá? E aí o que vai acontecer? Tá? Porque foi pago R$ 165 aqui com os 15 de CBS. Teve o split de 5, o que se faz com esse excesso? Ele deve ser devolvido para a B em até 3 dias úteis. Tá? Comitê Gestor e Receita Federal vão ter esses recursos em caixa, vão ter que fazer esse pagamento em até 3 dias úteis. É inimaginável no sistema, na realidade atual, você falar, olha, qual a chance do fisco pagar em 3 dias úteis algo que foi pago a mais? Mas a lógica do split payment é que isso seja colocado em prática, tá no PLP 68, que essa devolução se dá em até 3 dias úteis. E segundo os discursos até do Bernardo Api, que é quem está tocando isso, a reforma tributária, é que se dê, inclusive, em tempo real. 3 dias úteis seria o prazo máximo para essa devolução. Tá? Então, temos esse excesso de 10 que vai voltar para B. Mas, como é que fica em 20 de março, que seria, então, o vencimento do período de apuração de fevereiro? B teve uma operação de 300, regime de competência. Então, eu tenho que pagar CIBS sobre 300. Tá? Mas a gente já teve aqui o crédito utilizado de 10 e um split de 5. Então, para uma alíquota de 10% sobre a operação de 300, eu teria que quitar R$ 30 de CIBS. Como já foi abatido 15, eu preciso fazer um pagamento do vencimento de R$ 15, tá? Para inteirar os 30. Muito bem, mas ainda falta o último pagamento da parcela do cartão de crédito. E como fica isso? Então, vamos supor lá que em 19 de abril, teve um novo pagamento de R$ 150 de valor líquido para inteirar os 300 e uma nova CIBS de 15. Né? O C pagou R$ 165 de novo, né? Porque ele tem que pagar exatamente aquilo que estaria na nota fiscal. Ele tem que pagar o tributo sobre o consumo daquilo. E aí, então, a instituição de pagamento vai pegar esse valor de R$ 165, tem o 15 de CIBS, o que eu faço com esses 15? Comitê Gestor e Receita Federal. Olha, já foi quitado 10 com crédito, 5 com split anterior lá, e mais 15 aqui, não deve mais nada. Então, você não faz split de nada. Mas o que eu faço com esses 15, então? Eu tenho um excesso de 15 que eu vou devolver para B. Então, vai tudo para o caixa de B, novamente. Então, aqui a gente fechou toda essa operação. Tá? Enfim, essa foi uma parte. Agora vamos colocar mais um detalhe importante na operação. Vamos supor que C vá vender para D, que é o consumidor final aqui. Novamente, a operação de cartão de crédito. Vamos supor uma operação de R$ 800 para ser pago em 2 vezes. Tá? E agora, qual que é o crédito de C?
você teria um C2 que estamos cogitando aqui, que nada mais é que tudo que foi feito de desembolso na operação anterior. Então, é o C1 de 10, é o S2 de 5 e é o P2 de 15. Então, temos 30 de crédito para C. E foi, de fato, R$ 30 de CIBS, que foi da operação anterior. Então, está bem encaixado esse cenário do crédito. Então, vamos supor ali que em 8 de junho, passou o mês, né? Estamos falando aqui de uma operação cartão de crédito. Então, a primeira parcela vai ser paga em R$ 400. Em R$ 400, supondo a alíquota de 10% de CIBS, temos R$ 40 de CIBS. Então, R$ 440, instituição de pagamento, consulta, Receita Federal e Comitê Gestor, quanto que eu devo fazer de split em relação a isso? Já tem um crédito de 30? Então, o split vai ser de 10. Então, o split 4 aqui vai ser de R$ 10. Então, temos um excesso de 30. O que eu faço com esse excesso de 30? Devolvo para C. Mesma lógica da operação anterior. Agora vem a novidade que eu queria abordar aqui. Vamos pular que em 20 de junho tem o fechamento do período de apuração do mês de maio. Vencimento do período de apuração do mês de maio. Seria devido, então, aqui, uma operação de R$ 800, seria devido R$ 80, já com 30 de crédito e 10 de split. Seria devido um pagamento de R$ 40, mas vamos supor que C ficou inadimplente. Ele não quitou esse valor que era devido no vencimento. E como fica? Como fica aqui em 8 de julho, quando o D, consumidor final, for pagar a segunda parcela do cartão de crédito, vai ter os R$ 400 pelo valor líquido da operação e os 40 de CIBS que ele desembolsou, ele pagou R$ 440 D. Aí a instituição de pagamento vai consultar o Comitê Gestor de Receita Federal e vai falar, olha, teve uma inadimplência aqui, ainda está faltando 40 para inteirar toda a operação, então vai fazer o split de 40. E você não vai ter excesso nenhum para devolver para C. Tá vendo? Isso é uma garantia para o fisco de que, em caso de inadimplência, a instituição de pagamento vai ser obrigada a separar todo esse split payment para recolher os cofres públicos. E não vai sobrar nenhum excesso disso na operação para ser devolvido para C. Então, é uma garantia importante para o fisco e é uma garantia também para quem está adquirindo, de que isso de fato vai virar um crédito para a operação posterior. Mas aqui estamos falando de um consumidor final que de fato pagou. Ele desembolsou R$ 880 pela operação toda, sendo R$ 80 de CIBS. Vocês veem que aqui em todos esses exemplos há uma neutralidade da carga tributária sendo repassada como um todo para o consumidor final. Acho que isso que é a lógica aqui do sistema, que a gente tem um fechamento importante nesse exemplo prático para ver como funciona toda essa ideia da não cumulatividade plena e da neutralidade nas operações intermediárias, repassando todo o custo da tributação do consumo para o consumidor final, para a etapa final da cadeia. Vamos aqui agora, alguma dúvida a respeito disso? Se alguém quiser voltar no exemplo, ele é um passo importante, é um pouco mais complexo de se acompanhar, e se alguém tiver alguma dúvida pode interromper que a gente volta nesse ponto, tá? Enfim, vamos ao split payment simplificado. Estamos mantendo aqui a suposição de uma alíquota de 10% de IBS-CBS. Qual que é a lógica, né? Que a gente tem de premissa importante aqui para o split payment simplificado? Pouco importa a alíquota efetiva da operação. Tá? Vai ser padronizado um split para simplificar operações que têm alto volume. Eles estão criando isso especificamente para supermercados, farmácias, porque esse tipo de varejo aí eles vão ter alíquotas que vão variar um pouco, né? O supermercado vai vender produto de cesta básica com alíquota zero de IBS-CBS, vai ter o cenário da cesta básica ampliada com uma redução de 60%.
e vai ter produtos com alíquota cheia. Então, eles querem simplificar um pouco esse tipo de operação, considerando tudo que naturalmente aquele setor tem de crédito. Então, vai ser feito todo um cálculo para se fixar um split para todas as operações daquele segmento. Tá? Então, estamos considerando aqui, para essa premissa, para esse cálculo que a gente vai fazer hipotético, um split de 4%. Tá? Vamos supor que naquele mesmo cenário fosse um supermercado vendendo de C para D, que é o consumidor final, vai fazer, vamos supor que é em 10 de agosto, que vai ser feita essa operação, uma operação com PIX, pagamento no ato, desembolso no ato do pagamento. Então, vai ter uma venda de um produto com alíquota cheia, e esse produto é de R$600. A alíquota cheia, estou falando, 10%. Não é de cesta básica, não é de cesta básica ampliada, ele vai ter os 10% ali de CBS-BS. Então, CBS-BS, R$60. Tá? Então, o consumidor final vai pagar os R$660 no todo. E qual que é o split? O split, você vai colocar o split de 4%. Você não vai fazer o split considerando os 10%. Vai fazer o split dos 4% que foi regulamentado para esse segmento. Então, você tem um excesso de R$44 nessa operação. Esse excesso é devolvido para C, em até 3 dias úteis. Vamos supor que nesse mesmo 10 de agosto, esse consumidor final fez uma aquisição de produto na alíquota zero de R$200. Vamos supor que é a famosa carne aí, que teve toda a discussão, ele acabou entrando na alíquota zero, na cesta básica mesmo. Então, aquisição de uma carne, R$200. Só que essa carne, então, a alíquota zero, ela tem o CBS de zero. Como é que fica, né? Como é que fica que vai ter um split, sim, de 4% sobre esses R$200, um split, no caso, de R$8, né? Isso vai ser tirado do líquido do valor líquido que você iria receber. Tá? Então, vai ter esse impacto. Na prática, você vai receber R$192 por essa operação aqui no caixa. Né? A instituição de pagamento vai ter que fazer esse split. E um excesso de zero, por óbvio. Então, fechando o período de apuração de agosto, que vai ocorrer em 20 de setembro, o que a gente teve? Teve uma operação com uma receita de 800 no total, 600 mais 200. E qual que é a CIBS devida aqui? É R$60, porque a segunda operação ela teve a alíquota zero. Né? E quanto teve de split? Bom, R$24, 8 mais os 16. E estou supondo aqui, tá? Mais uma suposição, que C tem um crédito de R$32. Então, como fica no final? Você faz toda a subtração ali, você vai ter que pagar ainda um adicional de R$4 para fechar o seu período de apuração de agosto. Então, vai ter que pagar R$4 ali no dia 20 de setembro. Então, teve que ter esse desembolso. A ideia desse split no split payment simplificado é que esse 4% que foi fixado aqui para essa hipótese, ele chegue muito próximo do que seria a realidade de se pagar zero no final. Tá? Então, para fixar esses 4%, o Comitê Gestor e Receita Federal vão ter que fazer um estudo sobre aquele segmento para se entender qual é o volume de vendas com alíquota cheia, qual é o volume de vendas com alíquota reduzida, com alíquota zero, quanto que naturalmente esse segmento tem de crédito. Tá? Então, a ideia é que se chegue no melhor dos cenários, que esse valor de pagamento de P1 ali seja zero, né? Mas lógico que vai ter as distorções para cada contribuinte aí, ou você vai ter que fazer o desembolso dos R$4, ou você vai ter um crédito que vai ser devolvido em até 3 dias úteis para o C aqui nesse exemplo, se foi retido de split payment a mais em toda a operação. Então, essa é a lógica do simplificado. Ele é opcional, esse split payment simplificado, só para aqueles segmentos que vão ter a possibilidade de se aplicar esse simplificado. Eu não vejo ele como muito benéfico ainda. Tá?
honestamente, se o inteligente se propõe a ser daquela forma, não seria necessário esse percentual, esse simplificado. Então, enfim, não seria uma boa opção atual. Então, por isso que eu acho que ele ainda deve ser aprimorado um pouco no Senado para depois começar a valer. Enfim, então, como ficou aqui a questão do consumidor final? Ele desembolsou R$ 860 por toda a operação, foi 800 líquido e 60 de CIBS só desse produto de Alitaxê, sendo 60 de CIBS. Enfim, esse era o nosso exemplo prático do simplificado. Se alguém tiver dúvidas sobre o split payment, estamos à disposição, tá? Vou passar aqui já rapidamente para a questão de crédito sobre ativo imobilizado, que essa é uma parte um pouco polêmica também importante, né? Como a gente tem hoje a questão desses créditos sobre ativo imobilizado. Créditos de... Oi, pois não. Nós temos 2 perguntas no chat do José. Vamos lá. A primeira é: o pagamento do split é direto para o governo? Então, o que se faz você vai ter uma responsabilidade grande das instituições de pagamento, tá? Ele não vai direto para o governo. Você vai pagar aquela nota fiscal e a instituição de pagamento vai ter que ver o que ela vai fazer a respeito daquilo. Quando for feito o split, de fato, a instituição de pagamento vai direcionar esse split para a Receita Federal e Comitê Gestor. Tá? Então, aí é feito direto para o governo, sim. Tá? Na parte do split, é direto para o governo, passando pela instituição de pagamento, tendo essa obrigação de fazer a segregação. Tá? E a segunda pergunta? E a segunda é do slide anterior. No exemplo, 4% de 600 não seria 24? Está indicado 16. 4% de 600 não seria 24. Advogado ruim de matemática aqui. Seria o 4% para ser aplicado. Eu acho que, vocês me desculpem, eu acho que eu mudei o valor aqui do que eu tinha de exemplo no primeiro e depois esqueci de modificar no S1, tá? Mas ele tem toda a razão. Tá? Então, isso modificaria todo o cálculo aqui. Enfim, eu vou fazer a retificação e quando eu mandar o material para vocês, isso vai estar adequado, tá bom? Muito obrigado aí pela informação e pela retificação aqui. Acho que é isso. Mais alguma dúvida aí, Juliana? Que o chat eu não consigo acompanhar. Acho que eu só consigo acompanhar não, se é tiver isso a mesmo. mão levantada. Então tá bom. Pode seguir. Legal. Vamos lá. Então, qual é o cenário que a gente tem hoje sobre crédito de ativo mobilizado? Crédito de ICMS, PIS e COFINS. A regra geral é a razão de 1,48 avos que você pode se creditar. Você adquiriu aquela máquina, veio com ICMS ali cheio, você vai tomando mês a mês 1,48 avos sobre aquele crédito, até que no mês 48 você não tenha mais crédito a tomar. Tá? Mas há várias exceções, tanto para ICMS como para PIS/COFINS. Então, história muito complexa essa tomada de crédito. E o IPI, especificamente, não é possível se creditar. Temos uma súmula do STJ que não permite esse creditamento. Então, a gente tem um sistema complexo com um retorno moroso. Tá? E como será com o CIBS? Crédito integral na aquisição. Tá? Você pode, com possibilidade de pedir ressarcimento com análise de 30 a 60 dias. Então, você pode adquirir uma máquina, você pode utilizar tudo aquilo que veio de CIBS nessa aquisição de máquina para abater no seu CIBS devido ao final do período, já de imediato. Normalmente, a aquisição de bem de ativo imobilizado, bem de capital, são operações de valores elevados. Então, você vai ter uma CIBS alta que provavelmente você não vai conseguir diluir de forma muito rápida na sua operação. Então, você pode sim pedir o ressarcimento e o projeto de lei ele aponta que tem uma análise a ser feita de 30 a 60 dias. Tá? Eu falo de 30 a 60 dias, o prazo máximo aí foi de 60 dias. Isso tudo foi modificado no texto final da Câmara, tá? Esse prazo estava em 120 dias. Eles reduziram para 60. E o que é o 30 dias? 30 dias é para os contribuintes que estarão em conformidade com o fisco. Você vai ter uma nota de conformidade boa, vai ter todo um critério para se analisar a conformidade. E aquele que tiver
em conformidade, vai ter uma análise em até 30 dias. Tá? Então, é um crédito muito rápido para se reaver em dinheiro. Tá? Foi colocado também ali casos de suspensão da CIBS, da aquisição de ativo imobilizado, ainda depende de regulamentação. A modéstia à parte, entendo que não seria necessária essa questão da suspensão. Alguns segmentos estão um pouco receosos de que essa restituição vai se dar de 30 a 60 dias, então conseguiram lá na Câmara a inclusão de alguns casos de suspensão, mas eu entendo que não seria necessário, porque se você vai ter todo o crédito em curto espaço de tempo, você não precisa não ter a incidência para depois ver se aperfeiçoa um cenário para não ter a incidência de fato. Como que ocorre hoje em dia? Você tem alguns cenários que você faz importação de bens de capital e aí você tem alguns incentivos para não ter essa incidência na importação, mas e aí vira uma isenção do tributo quando se chega num certo período de tempo que aquele bem de capital está dentro do patrimônio do contribuinte. É o caso do reporto, né? Tem alguns programas dessa forma. Você não precisa criar toda essa regra complexa se você está garantindo esse crédito integral de forma rápida para o contribuinte. Eu acho que não seria necessário, vai dar uma complexidade no sistema, mas vamos ver como isso caminha no Senado. Tá? Esse é um ponto de atenção aqui para ver como fica, mas é um cenário muito melhor do que se tem hoje em dia. Né? E imposto seletivo não vai gerar crédito, porque, como a gente vai ver mais para frente, vai ser um sistema monofásico esse do imposto seletivo. Então, a gente tem um cenário muito mais simples e de retorno rápido. Então, sou entusiasta da forma que está, acreditando que, de fato, vamos ter esses 30, 60 dias para análise de retorno do valor. Eu acredito que, da forma que está sendo criado, vai ter caixa direto para o Comitê Gestor e Receita Federal reservado para esse tipo de operação. Então, eu acho que esse ressarcimento vai ser feito de forma rápida, sim. Tá? E, na pior das hipóteses, você tem a possibilidade de tomar o crédito integral nas operações subsequentes. Então, não vai ter nenhum bloqueio, nenhum fatiamento na tomada desse crédito. Então, eu acho que o cenário está bem melhor a respeito disso. E aí, enfim, eu não coloquei essa informação nos slides, mas foi uma alteração feita no projeto na Câmara. Foi feita toda uma regra de transição durante o período de transição para a tomada de crédito. Porque, olha, se o cenário vai ser muito melhor lá na frente, em 2033, quando o sistema estiver pleno a respeito disso, por que eu vou adquirir um bem de capital por agora, ou durante o período de transição? Por que eu vou fazer esse investimento todo? Se eu não vou ter a certeza do crédito agora e lá na frente eu vou ter a certeza. Então, isso foi colocado para a Câmara e criou-se toda uma regra complexa, tem todos os detalhes a respeito dessa regra no PLP 68, mas a ideia é que ao longo do período de transição você tenha um híbrido ali do que seria o sistema atual para parte dos créditos que você vai tomar, considerando PIS, COFINS e ICMS, e já se aplique algo residual ali a respeito de IBS e CBS, considerando crédito integral. Você vai ter um híbrido nesse período de transição. Essa é toda a ideia dessa regra de transição que foi criada. Tá? Mas as regras estão ponto a ponto lá no PLP, está muito bem encaixado até. Só acho que não é o caso da gente trazer aqui, porque perderia um bom tempo explicando essa regra. Tá? Muito bem. Vamos falar rapidamente também do imposto seletivo, tá? Que acho que não vai impactar muito para as operações do associado da Abrapsa, mas enfim, a gente tem o IPI, que foi parte dele, foi deslocado para a questão do imposto seletivo. O imposto seletivo nada mais é do que um excise tax, né, que se tem mundo afora, é uma tributação sobre bens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. É uma tributação para desestimular o consumo desse tipo de bens, né, bens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. A incidência dele vai ser monofásica, então ao longo de toda a cadeia, você vai eleger um momento em que vai ter a tributação desse imposto seletivo. E a incidência monofásica quer dizer o quê? Que ela não vai gerar crédito para as operações subsequentes. Então, vai incidir uma única vez e acabou.
Essa é a ideia da incidência monofásica. Ele não vai incidir sobre ele mesmo, mas, como eu falei que ia ter uma ressalva, ele será o único tributo que vai compor a base de cálculo de outros tributos. Ele vai compor a base de cálculo de CBS e IBS. Tem toda uma lógica por trás disso que eu ainda não entendi qual que é a lógica de fazer essa tributação, porque seria muito mais fácil você deixar a não incidência disso, você dar muito mais transparência de quanto se paga de tributo. Mas, enfim, foi criada essa regra para essa questão da incidência do imposto seletivo monofásico e a gente vai ter que lidar com ela, porque ela vai incidir CBS e IBS sobre o imposto seletivo. Tá? E tem uma previsão expressa para não incidir sobre energia elétrica e telecomunicações. Tá? Então, isso era basicamente o que tinha para imposto seletivo. Acho que não convém a gente ir muito a fundo a respeito dele aqui. Vamos já falar sobre a questão do período de transição. Tá? Como que vai começar isso? Né? O período de transição ele começa em 2026, então em janeiro de 2026 a gente já vai ter que começar a lidar com o caos do sistema atual, mais o sistema novo. Vai ser um período muito complicado, especialmente para contadores. Lógico, vamos ter muito trabalho, isso será ótimo, mas vai ser a gente vai ter que se atualizar com frequência a respeito disso, porque a gente vai ter que lidar com todos os tributos, tanto os velhos como os novos. Então, começa em 2026, com o início da implementação de IBS e CBS, em período de teste, e vai até 2033, com a extinção total ali do IPI, ICMS e ISS. E PIS/COFINS ele acaba antes, tá? Eu vou mencionar, tá? CBS e IBS, eles começam, então, em 2026, CBS com 0,9% de alíquota e IBS com 0,1% de alíquota. Esse é o período teste que se menciona, tá? No caso aqui, o Senado Federal ele vai estabelecer as alíquotas de referência para cada ente federativo. Então, ele vai fixar como vai funcionar isso, que vão ser obrigatórias durante todo o período de transição. Mas depois do período de transição, cada ente vai definir suas próprias alíquotas. Tá? Então, esse é o nosso cenário, já levando em conta a questão do Pacto Federativo, a autonomia dos estados e municípios para exercer sua competência de tributação. Ainda no período de transição, os benefícios fiscais de ICMS estão convalidados até 2032, que estão convalidados até lá serão mantidos, tá? Mas a ideia é que depois disso, benefícios fiscais vão ser muito mais restritos. A bola da vez aí é a Zona Franca de Manaus, tá? Porque ela vai ser mantida, vai ser uma hipótese boa para planejamentos tributários, inclusive para prestações de serviços. Tem gente já cogitando se mudar para a Zona Franca de Manaus para poder prestar serviços por lá, já que é uma zona que vai ter um incentivo considerável aí na carga tributária. Então, enfim, ICMS até 2032 mantido, depois disso acaba tudo. Tá? Aí teve um jabuti que foi colocado, mas aí na emenda constitucional 132, né? A Câmara aprovou ali sem ter oferecido o texto para votação, para análise dos deputados. O presidente da Câmara colocou esse tributo novo, a contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados. Foi um pleito dos estados, porque alguns estados que cobram o ICMS e uma contribuição para fundo estatal, contribuição para fundo de combate à pobreza. Então, sempre tem uma alíquota ali de 1% a 3% a mais para se pagar numa operação envolvendo circulação de mercadorias que vai destinado para esses fundos. Então, como estava previsto que tudo isso ia acabar, os estados ficaram com medo de perder a arrecadação, então forçaram ali a criação de um outro tributo, que é uma incidência dessa contribuição na aquisição de produtos primários e semi-elaborados. Então, no início de uma cadeia, você pode ter uma carga tributária que vai ser destinada para esses fundos estatais, e é um aumento que não vai ser repassado para as próximas etapas da cadeia, porque não vai ser não cumulativo.
um jabuti terrível que foi criado aqui, ele vai vigiar até 31 de dezembro de 2043, tá? Essa possibilidade de se criar. Então, para o estado do Rio de Janeiro, que tem esse fundo de combate à pobreza, ele vai poder criar uma contribuição sobre produtos primários semi-elaborados. Pode vigiar até 2043. Tá? Então, enfim, é algo que o Estado ainda vai ter que criar, mas tem essa previsão na emenda constitucional para a criação. Tá? E quais são os próximos passos que se esperam? Tá? A gente teve aí PLP 68 de 2024, que foi aprovado na Câmara, e aí começa a tramitação no Senado Federal. O relator é o senador Eduardo Braga, e já formou alguns grupos de trabalho com senadores nomeados para tocar os grupos de trabalho. Ele fez um pedido de retirada do regime de urgência, porque tinha sido aprovado o regime de urgência na Câmara. Ele entende que tem que ter uma tramitação um pouco menos acelerada, com mais calma, sem deixando passar questões importantes para debate. Então, ele criou o grupo de trabalho a respeito disso e fez pedido de retirada do regime de urgência. Se não me engano, já estava para ser aprovada essa retirada, tá? Mas eles têm todo um cronograma a seguir, inclusive foi divulgado um cronograma disso ontem, tá? Desse grupo de trabalho, já tem reuniões marcadas a respeito disso. Eles têm a previsão de entrega do relatório do grupo de trabalho em 22 de outubro desse ano. Então, entregando o relatório, já vai estar pronto para a votação no Senado. Então, podemos ter a votação nos dias que seguem, o dia 22 de outubro. Então, muito provavelmente, em novembro, a gente já deve ter a votação no Senado. Audiências técnicas, audiências provitex e entidades civis, foi o que eu mencionei, tem um cronograma aí com pelo menos umas 10 reuniões desse grupo de trabalho até a entrega do relatório. Entrega do relatório prevista para 22 de outubro. E esse é o cenário que a gente tem em relação ao PLP 68, que é o que trata de CBS e IBS. O PLP 108 de 2024 é o que trata do comitê gestor, como vai funcionar o comitê gestor. Tá? A expectativa ele ainda não foi votado na Câmara. A expectativa de votação na Câmara até o final de setembro de 2024. Eles já estão avançados nas discussões, já teve algumas alterações na versão original do projeto, por exemplo, em relação ao contencioso tributário de IBS, tinha sido criado toda uma estrutura e o último ia ter um órgão paritário com representantes dos contribuintes e do fisco em segunda instância, e numa suposta terceira instância que analisaria dissídios jurisprudenciais, você não tem o colegiado paritário. Então, aquilo que poderia ser um julgamento benéfico para os contribuintes, com a ótica dos contribuintes na segunda instância, na terceira instância não teria esse órgão paritário. Então, a tendência é que fosse tudo reformado na terceira instância. Isso deu o que falar. Parece que já teve alteração no PLP 108 para que essa terceira instância seja com órgão paritário também. Vamos ver como fica para a votação na Câmara. A tendência é que siga dessa forma. Mas esse PLP ele é muito mais para fins de administração fiscal, administração tributária. Para os contribuintes não há tanto impacto assim ainda. É mais um impacto de finanças públicas mesmo que está sendo analisado. E havendo alterações no cenário, os textos dos PLPs voltam à Câmara. Então, se lá em novembro desse ano o PLP 68 for votado pelo Senado com alterações relevantes, a Câmara vai ter que analisar essas alterações novamente. E aí a Câmara aprovando, não havendo alterações, segue para a sanção presidencial. Sancionado, está no sistema tributário, já vai estar em vigência com a aplicação a partir de 2026, no período de transição. Enfim, era isso que a gente tinha para abordar com vocês, pessoal. Aqui estão os nossos contatos, o Pedro e o meu. Muito obrigado pela participação de todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição nos e-mails. Tem o e-mail também, né, Juliana, de comunicação
da Abrapsa. Se quiserem mandar dúvida por lá também, fiquem totalmente à vontade. E é isso. Muito obrigado. Rubens, muito obrigado pela sua excelente explanação. Eu nunca vi uma explanação tão em detalhe, né? Você pegou um exemplo e foi destrinchando ele, então eu achei isso maravilhoso. Nós vimos já no mercado algumas apresentações muito genéricas, né? Mas você, de fato, foi no detalhe. Acho que isso fez diferença. Reitero aqui nosso compromisso da Abrapsa em colocar à disposição dos associados informações de qualidade, informações técnicas, né? Convido a todos, quem quiser tiver interesse, participar do nosso comitê jurídico, né, que nós discutimos, entre outras questões tributárias, né? A questão da reforma tributária é uma questão em pauta, que a gente vai continuar acompanhando, até porque, como vocês sabem, a maior parte das empresas que fazem parte da Abrapsa são empresas de contabilidade, né? Então, o core business de vocês é trabalhar com tributo. Então, nada mais importante do que estar atualizado passo a passo desse assunto. Reitero aqui também, novamente, meus cumprimentos ao Rubens, agradeço ao Juliano, ao pessoal da Protera, e, não havendo mais dúvidas, a gente já pode encerrar o webinar. Ô, Pedro, obrigado. Tem uma dúvida no chat, tá? Mas só até antes de abordar sobre a dúvida, desculpas pelo equívoco lá da alíquota, tá? Eu vou fazer essa retificação na apresentação, aí eu compartilho o material, a gente vai enviar ainda hoje, tá? A gente manda para a Juliana, ela compartilha com vocês. Tá? O Guilherme menciona aqui, ó, se possível, ainda gostaria de entender melhor sobre a tão falada trava dos 26,5%. Guilherme, isso foi uma novidade aí que a Câmara colocou, né, a questão da trava dos 26,5%. A ideia é que eles colocaram, teve um monte de aumento de benefícios ali por lobby, a questão da carne deve impactar com quase 0,5% sobre a alíquota efetiva, colocando ela na cesta básica, tá? E aí eles criaram essa trava, meio jogando o custo político disso para quem vai estar lá na frente quando tiver que analisar se o 26,5% que se cogita vai ser suficiente para manter a arrecadação atual. Que a lógica da reforma tributária é manter a arrecadação atual. Eles não podem reduzir essa arrecadação. E a ideia é também que não se aumente a arrecadação. Então, arrecada hoje 1 trilhão e 200 bilhões. Isso é o valor que se tem em mente, 1 trilhão e 200 bilhões por ano. Então, 1 trilhão e 200 bilhões por ano, colocamos ali, então, um monte de desonerações, questão de um percentual menor para autônomos, incentivos para o mercado imobiliário, a tal da carne na cesta básica. Então, não chegamos em 1 trilhão e 200 bilhões na virada do ano. Então, a gente não vai poder passar de 26,5% de carga. Então, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai ter que retirar benefícios, né? Então, eu já vou jogar para os deputados e senadores lá na frente o custo político de, eventualmente, cortar benefícios que os de agora colocaram no projeto. Então, foi feita uma inclusão de vários benefícios sem fazer a análise efetiva do quanto isso representaria de aumento ou redução da carga. Então, é uma trava que foi criada para isso. E se chegar a arrecadação ficar abaixo do esperado, eles vão ter que mexer nos benefícios para que essa alíquota de 26,5% não seja ultrapassada. Essa é a lógica. Tem uma outra dúvida aqui. Gostaria que mencionasse se realmente a guerra fiscal vai acabar, pois estados e municípios poderão determinar a alíquota que irá compor o IBS. Então, entraríamos em uma guerra econômica, a Cristiane mencionou. Eu entendo que não vai acabar mesmo, tá, Cristiane? Acho que concordo com você. E vão ter benefícios, vão ter guerras fiscais de municípios e estados que vão colocar alíquotas reduzidas para atrair varejo para lá, né? Porque
o local da operação de uma venda, por exemplo, de uma loja, vamos supor, um shopping center, né? A construção de um shopping center. Quem vai construir o shopping center vai pensar onde tem a alíquota de IBS e CBS menor, porque os produtos que vão ser vendidos naquele shopping center vão ser mais atrativos para o consumo, para o consumidor final. Então, vai ter muito cenário do cara que vai pegar um carro, vai até outra cidade, porque tem uma alíquota menor, para poder comprar naquele shopping center que foi atraído por aquele município com uma alíquota menor de IBS, CBS, mas isso é um pouco mais natural, é um pouco mais aceitável mundo afora, Estados Unidos é assim, menciona até lá, Nova York não tem o IVA deles sobre venda de artigos de vestuário, por exemplo. Então, tem muita gente que vai para os outlets ao redor de Nova York porque você não tem a carga tributária ali sobre isso. Tem um impacto considerável se você for comprar um volume grande. Enfim, é uma guerra fiscal que vai ser mantida, sem dúvida, mas eu acho que com um impacto um pouco menor do que a que a gente tem hoje. Porque tem muita canelada hoje em dia entre os estados a respeito do ICMS, que é um pouco difícil de se aturar. Enfim, mas eu concordo contigo na observação. Acho que é isso, Pedro. Alguém mais com alguma dúvida? Acho que podemos encerrar, Pedro. Podemos encerrar. Pessoal, se tiver mais dúvidas, pode enviar de novo para o pessoal da Abrapsa, eles vão nos encaminhar e a gente vai encaminhar depois para vocês a apresentação atualizada, tá bom? Muito obrigado novamente a todos pela participação, espero que tenham curtido, aproveitado e, de novo, reitero, inscrevam-se no Comitê Jurídico Tributário, participem da Abrapsa, a Abrapsa é feita para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, um abraço. Abraço.